Sejam todos bem-vindos ao bate-papo do Máquina Sapiens. Meu nome é Roberto. E eu sou Joana. Estamos aqui para mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, é fascinante. É uma das áreas mais transformadoras da inteligência artificial. Com certeza. Normalmente, quando a gente pensa em IA, a primeira coisa que vem à mente são máquinas que classificam coisas, né? Exato. Isso aqui é um e-mail de spam, aquilo é a foto de um gato, essa transação no cartão é fraude. É um trabalho de reconhecimento de padrões. Mas o material que a gente analisou hoje propõe uma virada de chave, assim, fundamental. E que virada! E se a máquina pudesse, em vez de só identificar o spam, criar um spam do zero? Um que fosse tão convincente que enganaria qualquer um. Ou melhor ainda, em vez de só reconhecer um gato, gerar a imagem de um gato que nunca existiu, mas que parece perfeitamente real. É isso. É exatamente esse universo que a gente vai discutir. Os modelos generativos. A grande mudança é sair do reconhecimento para a criação. Deixa de ser só um juiz e passa a ser um artista, digamos assim. Exato. Não se trata mais de só rotular dados que já existem, mas de aprender a essência, a estrutura profunda de um conjunto de dados para então gerar novas amostras, coisas totalmente inéditas. Então a nossa missão aqui hoje é justamente essa. É destilar o que tem de mais importante para entender como essas máquinas aprendem a criar. Vamos explorar algumas arquiteturas centrais, como as redes adversárias generativas, os autoencoders, para realmente desvendar a mecânica por trás dessa criatividade artificial. Perfeito. E o ponto de partida é entender bem essa diferença. O modelo de classificação, ele aprende a traçar uma linha, sabe? De um lado gatos, do outro cachorros. Ele aprende a separar. Certo. E um modelo generativo, ele não quer separar. Não, ele quer entender o que faz um gato ser um gato. Qual é a receita de um gato? A distância entre os olhos, a textura do pelo, o formato das orelhas, tudo isso, entende? Entendi. Em vez de perguntar, isso parece um gato, a pergunta muda para quais são as características que definem o conceito de gato? Exatamente. Em termos um pouco mais técnicos, o objetivo é aprender a própria distribuição de probabilidade dos dados. E uma vez que ele internaliza essa receita, ele pode começar a cozinhar os próprios pratos. Ou seja, criar gatos novos. Eu gosto muito da analogia que um dos artigos usa. É a diferença entre um crítico de arte e um falsificador genial. Ah, essa é ótima. O crítico, ele sabe identificar um Van Gogh quando vê um. Ele foi treinado para reconhecer o estilo, as pinceladas, as cores. Isso. Enquanto o falsificador, ele precisa ir muito, muito além. Ele não pode só reconhecer, ele tem que entender o processo. As pinceladas, a paleta de cores, a textura da tinta. Ele precisa internalizar o processo criativo do Van Gogh para conseguir pintar um quadro novo que todo mundo acredite que é autêntico. O modelo generativo é esse falsificador. Ok, vamos aprofundar nisso. Uma das ideias mais engenhosas para criar esse falsificador são as GANs, as redes adversárias generativas. A dinâmica é fascinante, parece mais uma história de espionagem do que ciência da computação. É uma descrição bem precisa. A arquitetura toda se baseia numa competição. É um duelo entre duas redes neurais. Duas redes? Sim. De um lado, a gente tem o gerador, que é o nosso falsificador de arte. Ele começa do zero, a partir de um ruído aleatório, e a única missão dele é criar dados falsos. Digamos, imagens de rostos de pessoas que não existem. E do outro lado, quem é o adversário dele nessa história? Do outro lado está o discriminador. Ele é o nosso crítico de arte, o detetive. Ele é treinado com milhares de imagens reais de rostos e a única tarefa dele é olhar para uma imagem e decidir: isso é um rosto real do meu banco de dados ou é uma falsificação barata criada pelo gerador? Ah, então jogo de gato e rato. Se o gerador está sempre tentando enganar o discriminador e o discriminador está sempre aprendendo a não ser enganado, isso cria uma espécie de corrida armamentista entre os dois. É exatamente essa a ideia. No começo, o gerador é péssimo. Ele cria uns borrões disformes. E o discriminador ri dele. Ri. Ele diz falso, com 100% de certeza. Mas a cada falha, o gerador recebe um feedback e ajusta seus parâmetros para tentar fazer algo um pouco melhor da próxima vez.
E o discriminador, toda vez que é enganado, também aprende e fica mais esperto. É um ciclo de melhoria constante, então movido pela competição. Isso. O gerador fica cada vez melhor em criar falsificações e o discriminador, por sua vez, fica cada vez mais perito em detectar as falsificações. E o resultado final, depois de, milhões de rodadas dessa batalha? O resultado é um gerador que produz obras falsas que são incrivelmente realistas. O que é fascinante é a matemática por trás, né? O processo é descrito como um jogo de minimax, um conceito da teoria dos jogos. Exato. O objetivo é encontrar um ponto de equilíbrio, um equilíbrio de Nash, onde o gerador cria amostras tão perfeitas que o discriminador não consegue mais distingui-las das reais. E nesse ponto de equilíbrio, o que acontece? Ele fica essencialmente inútil. A precisão dele cai para 50%. O que é o mesmo que jogar uma moeda para cima. Exato, ele está só adivinhando. E nesse momento, a batalha acabou e a gente tem o que queria, um gerador mestre. Os textos até mostram a equação que resume isso, aquele G igual a argmin G max D, V de G, D. Certo, essa fórmula parece meio assustadora, dá para traduzir o que ela quer dizer nesse cabo de guerra? Claro. Pensa assim, o gerador, o G, está tentando minimizar a chance do discriminador, o D, acertar. Ele quer que a diferença entre o real e o falso seja a menor possível, certo? Certo. Enquanto isso, o discriminador está tentando maximizar essa mesma diferença para conseguir pegar o gerador. A equação só descreve essa busca pelo ponto perfeito onde o cabo de guerra se equilibra. Entendi. Agora, isso me leva a uma questão. Quando o gerador fica tão perfeito, isso significa que ele realmente entende o que é um rosto? Ele sabe que são olhos, nariz, boca? Essa é a pergunta fundamental. Ou ele só ficou mestre em replicar padrões de pixels? Existe uma diferença aí, né? Uma diferença enorme, e a gente vai voltar nela. Mas antes, é importante dizer que essa ideia de competição, embora seja genial, não é a única que existe. Ah, sim. Essa abordagem é brilhante, mas parece muito agressiva. Existe uma forma mais, digamos, introspectiva para fazer uma máquina criar? Com certeza. Outra abordagem poderosa que o material descreve são os autoencoders. A lógica aqui é completamente diferente. Não tem competição, mas sim compressão e reconstrução. Compressão? Sim. A rede aprende a pegar dados de entrada, tipo uma imagem de alta resolução, e a comprimir eles para uma representação bem pequena, de baixa dimensão. É o que a gente chama de encoding. E depois, ela joga fora a imagem original. Não, aí vem a segunda parte. A rede, então, tenta reconstruir a imagem original a partir só dessa versão super comprimida. É o decoding. E a qualidade da reconstrução? Vira a medida do sucesso. Se a imagem final for muito parecida com a original, significa que a representação comprimida conseguiu capturar a essência, as características mais importantes da imagem. Espera aí, o material usa um termo aqui, espaço latente. Soa como algo de ficção científica. Esse tal espaço latente é como se fosse um painel de controle com os ingredientes da imagem? Tipo um botão para a idade, outro para a cor do cabelo, um para o sorriso. Essa é a analogia perfeita. O espaço latente é exatamente isso. É um mapa de conceitos, um painel de controle. E o modelo aprende sozinho quais são os botões mais importantes. E a parte generativa vem daí. Exatamente. Depois que a rede está treinada, a gente pode ignorar a parte da compressão e ir direito para esse painel de controle. A gente começa a mexer nos botões, a criar novas combinações de características e passa esses ajustes para o decodificador. E o resultado são imagens completamente novas. Imagens que nunca existiram, mas que seguem as regras que o modelo aprendeu. Ok. Então temos a competição das GANs e a compressão dos autoencoders. As fontes também mencionam uma terceira via, as máquinas de Boltzmann, que parecem quase inspiradas na física. Sim, essa é uma abordagem mais antiga, mas conceitualmente muito poderosa. Em vez de pensar em unidades estocásticas, imagina uma rede com milhares de pequenos interruptores, que podem estar ligados ou desligados. E como isso gera alguma coisa? A rede aprende como esses interruptores gostam de se configurar juntos, com base nos dados que ela viu. Pensa num sistema físico tentando encontrar o seu estado de menor energia, como uma bola rolando para o fundo de um vale. Entendi.
Uma máquina de Boltzmann faz algo parecido. Cada configuração dos interruptores tem um nível de energia. As configurações que correspondem aos padrões reais nos dados, elas têm baixa energia, são estáveis. E as que não fazem sentido têm alta energia. Exato. Uma máquina de Boltzmann profunda, com várias camadas, consegue modelar padrões incrivelmente complexos ao encontrar esses vales de baixa energia, que representam um entendimento profundo da estrutura dos dados. Certo. Já cobrimos o como, mas as fontes ficam realmente empolgantes quando falam do "e daí?". Onde a gente vê essas tecnologias em ação? Olha, as aplicações já estão por toda a parte. Na geração de imagens, de arte, vemos em modelos de linguagem que escrevem textos, e-mails, até código, mas o potencial vai muito, muito além. Tipo o quê? Um dos artigos levanta uma visão futurista, mas bem plausível. Um programa que a gente poderia chamar, sei lá, de CancerX. CancerX. E o que ele faria? A ideia é que, ao receber o genoma completo de um tumor de um paciente, esse programa, que é um modelo generativo, não buscaria uma droga num banco de dados. Ele geraria a estrutura molecular de uma droga completamente nova. Feita sob medida. Sob medida, para atacar as vulnerabilidades daquele tumor específico. Ele aprenderia as regras da bioquímica para criar uma solução inédita. Isso é impressionante. E nos leva a uma ideia poderosa que parece ficção científica, mas que o material aponta como um horizonte possível, a de um algoritmo mestre. Exato. Um único algoritmo de aprendizado universal que, a partir dos dados certos, poderia obter todo o conhecimento possível sobre um sistema. E os modelos generativos seriam um passo nessa direção. Talvez o passo mais concreto que a gente já deu. Se um modelo consegue extrair as regras fundamentais de um sistema, seja a biologia de uma célula, as leis da física ou a estrutura de proteínas, ele pode, teoricamente, gerar novas soluções, fazer novas descobertas dentro daquele sistema. Ele não estaria só imitando o que já foi visto, estaria aprendendo as regras do jogo para poder jogar de uma forma nova e criativa. Perfeito. O objetivo final não é criar um falsificador de Van Gogh, é dar ao modelo os mesmos dados que Van Gogh teve, tipo paisagens, pessoas, cores, e ver se ele consegue por si só inventar o impressionismo. Então, o que tudo isso significa? Voltando à minha pergunta de antes, a gente está no caminho para criar uma máquina verdadeiramente criativa? Um artista ou cientista artificial que entende o que está fazendo? É a pergunta de $1 milhão, né? E agora a gente pode abordar ela com mais contexto. Esses modelos são mestres absolutos em aprender e replicar as distribuições estatísticas dos dados. São imitadores estatísticos quase perfeitos. Mas as pesquisas mostram uma fragilidade fascinante. Foi demonstrado que, apesar da complexidade, o comportamento predominantemente linear dessas redes pode ser explorado. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que uma perturbação minúscula nos dados de entrada, um ruído quase imperceptível para um ser humano, pode levar o modelo a uma conclusão completamente absurda. Como assim? O exemplo clássico é uma imagem que a rede classifica com 99% de certeza como um panda. Aí, você adiciona um ruído matemático mínimo. A imagem, que para a gente continua parecendo um panda, passa a ser classificada pela rede com 99% de certeza como um gibão. Isso é desconcertante. E nos deixa com um pensamento final, então. Exato. Se esses poderosos modelos criativos podem ter seu entendimento tão facilmente quebrado por ruídos sutis, o que isso realmente nos diz sobre a natureza desse entendimento? Eles estão, de fato, criando com intenção, com compreensão do que é um rosto ou uma molécula? Ou são apenas mecanismos extremamente sofisticados de interpolação estatística, operando num nível que a gente nem consegue intuir? E mais importante, quais são os riscos se a gente começar a confiar cegamente nas criações deles? Sejam notícias, diagnósticos médicos ou até as moléculas de remédios do CancerX. Exato. Quais os riscos se a gente confiar nisso sem compreender profundamente essa fragilidade fundamental?